Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Nós voltamos aqui com a nossa revisão. Vamos rever tudo o que estudamos até agora, tá bom? Nesta unidade, para assim poder compreender e estudar para a prova, tá bom? Vamos iniciar com os adjuntos adverbiais, tá bom? Ou adjunto adverbial, no singular ou no plural, tanto faz. Neste caso aqui, ó, os adjuntos adverbiais, qual é a função dele? Circunstâncias, eles expressam circunstâncias ali, ó, dadas pelo verbo. São circunstâncias expressas pelo verbo. Então, adjunto adverbial, eu sei que vai vir ali junto de um verbo, até porque o nome diz adjunto. Então, adjunto já lembra o quê? Junto, de junto ali, pertinho. De quem? Aí vem o nome, adverbial. Então, vai vir junto de quem? De um verbo, o nome já diz. Então, pessoal, sempre esses adjuntos adverbiais, eles vão vir perto de um verbo. E esses verbos, eles vão dar, tá bom? Eles vão dar ali uma circunstância de tempo. É a classificação, no caso, do adjunto adverbial, tá bom? Vai dar uma circunstância de tempo, dependendo da palavra, muitas vezes de modo, de lugar, de intensidade, de dúvida, de negação ou de afirmação. E na língua portuguesa nós sabemos que várias palavras têm funções diferentes, as palavras da língua portuguesa, cada palavra na verdade. E nós temos também as palavras que são consideradas adjuntos adverbiais, perto de verbos principalmente, tá bom? Até porque são circunstâncias expressas pelo verbo. Então, é claro que vai ter que ter verbo naquela frase. Se não tiver, já não vai ser o adjunto, tá bom? Pronto. Nós vimos aqui que ele, tá bom? Nós estamos estudando a classificação em 7, tá certo? Quando a prova pedir para classificar, então você vai ter que dizer de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, enfim. Pronto. Quais são os de modo? Vamos relembrar? Palavras que indicam de modo, ou seja, como a pessoa está ali se sentindo. Olhem só. Bem, mal, depressa, devagar, rapidamente. A maioria dos advérbios também eles são terminados em mente. Ó, como vocês viram, mas nem todos, porque nós temos bem, mal, depressa, devagar. Agora, a maioria, ó, rapidamente, intensamente, educadamente, bondosamente, entenderam? São o quê? Ali eles identificam também, eles expressam o modo como a pessoa é ou age, por exemplo, se vocês podem entender assim. Então, vamos lá. Pro é o modo como elas estão, como elas, de acordo com o verbo, como elas ali, ó, estão. Então, vamos lá? Olhem só. Eles viajavam calmamente. Pronto. O modo como eles estão, o quê? Eles estão calmos. Ou seja, calmamente. Como é que eles viajavam? Viajavam calmamente? Poderia ser rapidamente ou educadamente, dependendo da frase, tá bom? Então, aqui, o que nós percebemos? O modo ali, como as coisas acontecem. Poderia ser qualquer verbo aqui, tá bom? Eles colocaram o verbo viajar. Mas aqui, ó, viajavam, está expressando aqui, ó, que são circunstâncias expressas pelo verbo. Nesse caso, a circunstância foi o quê? Uma circunstância de modo. E veio ali juntinho do verbo. Está expressando ali o modo como eles viajavam. Poderia ser o modo como eles comiam, o modo como eles bebiam, dependendo do verbo aqui, tá bom? Mas é o modo como ali, como acontecem as coisas. Continuando. Tempo, tudo que se referir, que indicar tempo, tá bom? É sim um adjunto adverbial. Como assim, Pro? Indicar tempo? Sim, tudo ali, ó, que lembrar de tempo, de duração, vai ser o quê? Vai ser considerado um advérbio de tempo. E sempre lembrando, eles vão estar ali, ó, junto de um verbo para ser um adjunto adverbial, para ser considerado um adjunto adverbial. Quais são os tipos de adjuntos adverbiais, Pro? De tempo.
agora, hoje, tarde, de repente, de vez em quando, imediatamente, qualquer palavra que mostrar ali que é tempo, que está ali se referindo ao tempo, é sim uma adjunta adverbial. Está ali junto do verbo. Ó. A família viajava sempre. Está o quê? Indicando tempo, sempre. A família viajava agora. A família viajará amanhã. O que está indicando o tempo. Então, ó, vocês viram a diferença? Esse já indica tempo. Indicou tempo. Ah, muito fácil. Aqui é advérbio de tempo. Os mais fáceis. Continuando. Advérbio de lugar, o quê? Indica lugar, local. Tá certo? Olhem só. Quais palavras, quais são esses adjuntos? A Pro vai perguntar para vocês, vai pedir para vocês classificarem, vocês classificam. Vai pedir para vocês identificarem onde está o advérbio, claro que vocês vão ter que saber onde está o advérbio. Vai perguntar o porquê, o adjunto adverbial, na verdade, vai perguntar o porquê que ele é considerado um adjunto adverbial de tal, nesse caso aqui, de lugar. Quais são os adjuntos adverbiais de lugar? Aqui, ali, aí, lá, perto, acima, dentro, fora, à direita, na rua, do outro lado. Tudo isso aqui, ó, eu até usei gestos, está indicando o quê? Um lugar, tá bom? Indicou o lugar? Indicou. Então, é adjunto adverbial de lugar. Por quê? Porque está indicando o local, tá certo? Então, é sim um adjunto adverbial. Ah, mas só são esses? Não. Se aparecer o nome de uma cidade, pode? Pode, pessoal. Por quê? Porque é adjunto adverbial de lugar, tá bom? Não só são essas palavras aí, para vocês entenderem, compreenderem que algumas, não é? Veriam sentido, mas tem outras sim, como o nome de cidade, de país, enfim. Pode sim. Ó, neste caso aqui, ó, nós entramos no carro. O verbo entramos está aqui, ó. Qual é o que ele está expressando? Como eu falei, são circunstâncias expressas pelo verbo. Então, o verbo entramos está expressando o quê? Uma circunstância de lugar. Está onde? Entramos onde? No carro. É o lugar, é o local. Na casa, no quintal, ali, aqui, em Jacobina, em Caldeirão, em Salvador. Indicou um lugar, tá bom? Muito fácil também esse, não é? E lembrando sempre o adjunto adverbial, ó, claro, na frase que tem verbo. Intensidade. Ali, ó, vai mostrar intensidade, mostra de acordo com que as coisas vão acontecendo, podendo ser muito, podendo ser menos. Então, mostra a intensidade com que as coisas acontecem. Olha só, quais são esses adjuntos adverbiais de intensidade? Pouco, suficiente, demais, mais, menos, tão. Então, ó, esses adjuntos adverbiais, eles indicam intensidade. Temos outros também, ó, por exemplo, bastante, ó. Viajamos bastante, intensidade com que eles viajam. Eles viajam muito, eles viajam pouco, eles viajam mais, eles viajam menos, eles viajam o suficiente, eles viajam demais. Entenderam? Então, pronto, a intensidade com que as coisas acontecem. Ali mostra o tanto ali que não é só com o verbo viajar, tá bom? Aqui é só um exemplo. Você poderia colocar qualquer verbo, o verbo amar, por exemplo, amamos bastante, comemos bastante. Aqui, qualquer verbo, contanto que você utilize os adjetivos adverbiais que a Pro pedir, ou que esteja lá, é o que importa, tá bom? Não importa o verbo. Continuando. Advérbio de dúvida. Dúvida é o quê? Quando você não tem certeza. Quais são eles, os adjuntos adverbiais de dúvida? Talvez, provavelmente, possivelmente. Por quê? Porque essas palavras, geralmente, quando estou em dúvida, eu utilizo uma delas. Aí vem, talvez ele viaje amanhã. Qual foi a circunstância expressa pelo verbo viaje aqui? Ele viaje. Talvez. Não disse a certeza. E esse talvez é um adjunto adverbial. Aí você já encontrou, talvez. Mas é um adjunto adverbial de quê? De dúvida. Porque está expressando ali uma dúvida, tá bom? De negação, o nome já diz, você vai negar.
ou seja, você não vai concordar. E os adjuntos adverbiais de negação são quais? Não, absolutamente, de jeito nenhum. Então, eles negam. Geralmente, quando eu utilizo, vai o quê? Vai expressar uma negação. Olha a frase. A mãe não gostava do avião. A mãe, de jeito nenhum, também poderia colocar aqui, ó. Não gostava de avião. Ou poderia ser também. A mãe gostava de avião de jeito nenhum. Então, está expressando o quê? Uma negação, tá bom? Então, qual foi aqui a circunstância expressa pelo verbo gostava, Pro? Que ela não gostava, que ela não gostava de jeito nenhum. Expressou negação, tá bom? Pronto, já achou advérbio? Adjunto adverbial de negação, não. E por último, de afirmação, o nome já diz, ele afirma, tá bom? Ele diz de certeza, é o contrário de dúvida, é o contrário de negação. Por quê? Porque ele está afirmando. Quais são as palavras que expressam adjetivos adverbiais? Sim, certamente, seguramente. Então, ó, quando eu falo, certamente ele adorava as viagens com a família. Sim, ele adorava as viagens com a família. Então, eu estou afirmando que sim, que ele gostava. Entenderam? Agora, se eu colocasse assim, não, ele não adorava as viagens com a família, já estou negando. Ou então, se eu colocasse talvez, aí já seria o quê? Uma dúvida. Talvez ele adorasse as viagens com a família. Aqui já seria dúvida, mas aqui, ó, é de afirmação. Então, eu tenho que colocar o quê? Usar os adjuntos adverbiais de afirmação. Para ficar o quê? Para ficar uma adjunta adverbial afirmativo, tá bom? Esse classifica em afirmação. Pronto, pessoal. O que nós veremos agora? Esses adjuntos adverbiais que vocês conhecem, não importa se for de tempo, de lugar, de modo e tal, geralmente, eles vêm onde? Eles vêm no final da frase. Mas pode vir no início, pode vir no meio, tá bom? Aí o que acontece? Prestem atenção, sempre que ele vem no final, geralmente eu não coloco a vírgula, porque nós vamos estudar aqui a vírgula nos adjuntos adverbiais. Então, vocês perceberam? Em nenhum aqui, ó, eles vieram no final, não possui vírgula. Eu não preciso colocar, a não ser que eu queira destacá-lo. Mas, neste caso, não necessita. Quando a frase for pequena também, e o adjunto adverbial não estiver no final, porque eu disse, se ele estiver no final, não vai precisar de vírgula, a não ser que você queira destacá-lo. Mas não é o caso. E aí, se ele saiu do final e veio para o meio ou para o início, você vai utilizar a vírgula. Você não vai utilizar a vírgula se quê? Se a frase for pequena e ele estiver deslocado. Nem se ele estiver lá no final ou se ele estiver lá no início, mas se a frase for pequena, não é preciso colocar. Neste caso aqui, ó, não precisou, tá bom? A frase é curta, não utiliza a vírgula. Ó, agora aqui, ó, ele veio para o início. A frase já é grande. Olha, e eu utilizei, olha aqui, a vírgula. Certamente, vírgula, ele adorava as viagens com a família. Eu coloquei a vírgula. Então, vamos aqui adentrar mais, tá bom? Olha aqui. Sempre que o adjunto adverbial estiver deslocado, ou seja, que ele não estiver lá no final, que geralmente é a posição dele. Geralmente eu utilizo os adjuntos adverbiais para explicar algo, né? Onde foi, o lugar que foi, quando foi, que é o tempo, tá bom? Como aconteceu, que é o modo. Vou lá afirmar, negar ou duvidar, enfim. E geralmente, pessoal, eles vêm lá no final da frase. Então, aqui fala que a vírgula vai aparecer quando o adjunto adverbial estiver deslocado, ou seja, quando ele não estiver lá no final. Ele não vai seguir a ordem direta, que é para colocar aqui. A ordem direta é o quê? O sujeito, o verbo, geralmente é a construção das nossas frases, não é? A gente utiliza o sujeito, depois vai o verbo, vai falar o que o sujeito fez, e depois vai vir o complemento, o adjunto adverbial. Então, geralmente, eles vêm no final. Quando ele estiver deslocado, ou seja, quando ele não estiver no final, e ele for para o início ou para o meio, você vai utilizar a vírgula, tá bom? Olha um exemplo. Com honras, Equador aposenta 61 cães. Este aqui é um adjunto adverbial. Ele poderia vir lá no final. Mas aqui, ó, ele foi deslocado. Ele veio no início, por isso que eu utilizei a vírgula. Por quê?
porque ele foi deslocado. Neste caso, eu poderia, a frase não está pequena, eu posso utilizar. Naqueles tempos, havia uma maior interação entre as pessoas. Naqueles tempos, também indicou o tempo, ó, naqueles tempos. Está indicando quando exatamente foi. Está falando que tem muito tempo. Pronto, foi deslocado do final? Foi, e veio para o início. Então, já viu, o adjunto sai de lá do final, veio para o início, você vai colocar para o início e para o meio. Olha a outra aqui, repentinamente. Olha outro adjunto adverbial, pro. Repentinamente. Um adjunto adverbial aí, ó, de modo. Não está no final, então apareceu no início ou no meio, e a frase é grande, você pode colocar assim, tá bom? Sempre utilizar a vírgula. Então, se a pró perguntar, por que que utiliza vírgula no adjunto adverbial? Aí você vai dizer, só se ele estiver deslocado, ou seja, ele não estiver lá na sua posição, que é a final, tá bom? E se a frase não for curta, porque em frases curtas eu não uso. E você vai utilizar também a vírgula se você quiser destacá-lo. Então, só se ele estiver deslocado ou se eu quiser destacá-lo, porque às vezes tem frases pequenas que eu quero destacá-lo. Então, vai depender, tá bom? Ó, hoje pela manhã indicou que aconteceu hoje pela manhã. Indicou o quê? Indicou o tempo, tá bom? Indicou quando aconteceu. Olha, pró, aqui é adjunto adverbial de tempo, não está no final. Então, viu que deslocou? Vírgula nele, tá bom? Vírgula nele. Hoje pela manhã encontrei alguns professores reunidos com o diretor. Ele saiu do final, veio para o início. Vírgula nos adjuntos adverbiais, se forem deslocados, se não estiverem no final, tá bom? Quando é que você não vai usar, então, a vírgula? Só se ele estiver lá no final, que é claro que eu falei que não é necessário a vírgula, ou se for de pequena extensão, ou seja, a frase for pequena, curtinha, tá bom? Pronto. Ok, pró. Se a frase for pequena e se ele não sair de lá da posição dele, eu não coloco a vírgula. Mas também, ó, prestem atenção. E se eu não quiser destacá-lo, porque às vezes, ó, é pequena, mas eu quero destacar. Aí vai depender, tá bom? Pronto, então você só usa quando for para destacá-lo, ou quando ele estiver, ó, fora da sua posição. Ok. Olha aqui, por que que não usou, pró? Se amanhã, ó, amanhã irei rever alguns amigos. Por que que não utilizou? Porque a adjunto adverbial, ele fica lá no final. Ele foi deslocado? Foi. Mas por que não usei aqui? Porque a frase é curta, ou seja, de pequena extensão. Entenderam, pessoal? Vamos para o próximo agora. Vamos para a concordância verbal. O nome já diz, é quando o sujeito concorda com o verbo. Concordar com, pró? Aqui, ó, ele vai concordar em número e em pessoa, tá bom? Número, singular, plural, pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, tá bom? Do singular ou do plural. Ou seja, nós também vamos trabalhar com verbos, até porque é concordância verbal. Então, se tem uma pessoa, é claro que meu verbo fica no singular. Se tem mais de uma, aí meu verbo vai para o plural. Isso aí procede. Por exemplo, quando eu falo eu fiz, eu posso dizer eu fizemos? Não, meu verbo tem que concordar com o sujeito. O sujeito era quem? O sujeito, eu. Então, só tem uma pessoa. Agora, quando eu falo assim, Maria e Pedro fez, tá certo? Também não está concordância verbal, pro. O sujeito não está concordando com o verbo não está concordando com o sujeito. Por quê? Porque eu falei sobre Maria e sobre Pedro. E aí eu vou dizer, Maria e Pedro fez, meu verbo aqui tem que ser modificado. Por quê? Porque o sujeito concorda com o verbo em número e pessoa. Tem duas pessoas, passou de uma, pronto, você já tem que ficar ligado. Meu verbo vai para o plural. Eles fez? Não, eles fizeram. Maria e Pedro fizeram. Agora, quando tem assim, quando eu falo, agora quando eu utilizo pronomes, que também podem ser os verbos. Nós canta, nós canta. Pode também?
tem mais de uma pessoa em nós, pessoal. Então é o quê? Nós cantamos, não nós canta. Entenderam? Concordância com o sujeito. O sujeito vai concordar com o verbo. O verbo ele tem que ficar no plural se tiver mais de uma pessoa, é claro. Se tiver só uma pessoa, já meu verbo não vai para o plural, ele vai para o singular. Maria fez. Agora, se tem mais de um, Maria e Pedro, eles fizeram. Eu fiz. Agora, se tem mais de um, nós fizemos. E não nós fez, tá bom? Então, é importante. Pronto, nós já entendemos a concordância, Pro. Agora, o que é que vamos falar mais? Prestem atenção, nós já sabemos como é que ele concorda. Agora, vamos prestar atenção quando o sujeito for coletivo, que são aquelas palavras que elas indicam ali, ó, que tem várias coisas, é um conjunto de coisas, né? É conjunto de várias espécies, pode ser de qualquer coisa, de aves, de porcos, de lobos, de ilhas, de pessoas, enfim, vai ser um conjunto de coisas. Esse sujeito coletivo, pessoal, o verbo, ele vai ficar sempre no singular. Ah, Pro, mas a senhora não disse quando passar de um, o verbo tem que ficar no plural? Sim, sempre. Mas, se for sujeito coletivo, você não vai usar ele no plural, você vai usar no singular. Tá bom? Olha o exemplo, sujeito coletivo, multidão. É sujeito coletivo? Sim, por quê? Porque é um conjunto de povos, conjunto de pessoas, tá certo? Tem várias pessoas aqui, então meu verbo fica no singular, sempre sujeito coletivo. A multidão gritou pelo rádio, entenderam? Pronto. Olha só, o bando também é o sujeito coletivo. Então, o bando visitava. O verbo ficou no singular também, porque não teve nada aqui completando, não teve nenhum adjetivo aqui falando, especificando o bando. Você só vai colocar ele, que tanto faz, no singular ou no plural, se tiver especificando. Aí pode fazer das duas formas, mas se não tem nada especificando qual era o tipo de multidão ou qual era o tipo de bando, você não vai colocar no plural, tá bom? Ó, o bando sobrevoou a cidade. Sobrevoou também no singular. Por quê? Porque está se referindo a bando. Ó. A maioria está contra as medidas do governo. Por que a maioria está contra e eu não coloquei? A maioria estão contra. Iria ficar errado se meu verbo ficasse no plural, no estão. Tem que ficar no está, no singular. Por quê? Porque tem que concordar com o sujeito coletivo. Sujeito coletivo, o verbo no singular. Pronto. Aí, como é que o verbo vai aparecer no plural, caso eu queira colocar? Só se eu especificar, colocar na frente. Por exemplo, a multidão de pessoas ou de alunos gritaram. Aí sim, pode ficar no plural. Tanto faz também. Eu posso fazer no singular ou no plural, nesse caso. O bando, por exemplo, o bando de aves, poderia colocar assim, visitavam. Aí eu já especifiquei, falei qual era o tipo de bando. O bando sobrevoou a cidade. O bando, para ficar sobrevoar, eu tinha que especificar. O bando de quê? De pássaros, de aves, enfim, sobrevoaram a cidade. Posso colocar o verbo no plural com sujeito coletivo? Só sujeito coletivo especificar. Caso não esteja especificando, você só vai usar uma forma, que é a forma do singular, tá bom? Entenderam? Então, sujeito coletivo, o verbo vai ficar no singular. Nós vamos estudar aqui agora as formas em que o verbo não vai para o plural, que neste caso aqui. O verbo não vai para o plural também em verbos impessoais, no verbo haver, tá bom? E fazer, indicando o tempo. Quando eles indicam tempo, esses dois verbos aqui, eles são considerados impessoais e por conta disso eles não vão para o plural. Podem, mas é só quando tiver o nome haver e fazer mesmo? Não, às vezes eles são modificados, né? O verbo haver, ele aparece o quê? Havia, ele aparece como a. O verbo fazer, ele aparece como... Vocês vão aqui, ó, conjugá-los, entendeu? Então, vamos lá. Só que eles vão ficar no singular, por quê? Porque eles estão indicando o tempo e na frase onde eles indicam tempo, eles são considerados verbos impessoais e não tem sujeito. Então, eles sempre vão ficar no singular quando aparecem dessa forma, tá bom? Então, vamos lá, ó. Havia sérios problemas. Por que ficou havia sérios e não haviam sérios? Por que não ficou no plural? Porque está indicando tempo e o verbo que aparece é haver.
Então, indicou tempo. É um verbo impessoal. Não coloca a prova. Então, a prova vai perguntar por que não está, por que não pode, ou por que pode, enfim. Aí você iria falar o quê? Não pode colocar o verbo haver no plural, porque está indicando o tempo transcorrido. E ele é um verbo impessoal, tá bom? Verbo impessoal indicou o tempo, já sabe. E tem o verbo haver, o fazer, já sabe que não vai para o plural. Fazia 15 anos. Por que colocou fazia 15 anos e não faziam 15 anos? Indicou o tempo também, indicou a idade. Idade, ó, indica tempo. Então, o verbo fazia vem de quê? Do verbo fazer. Então, não pode. Está indicando o tempo, então é um verbo impessoal, tá bom? Continua. Deve haver sérios problemas. A mesma coisa, apareceu o verbo aqui, ó. Então, não pode no plural. E por último, vai fazer 15 anos, vai fazer 2 anos, vai fazer 10 anos. E não vai fazerem. Nada de fazerem aqui. Indicou tempo, não. Ele continua o quê? No singular, tá bom? Ó, fazer, fazia e não fazerem, nem faziam. Não, nenhum desses aqui foi para o plural. Ficou o quê? Na forma do singular, porque indicando o tempo, esses dois verbos, haver e fazer, eles são impessoais, então não vão para o plural. Outra forma em que o sujeito também, pessoal, ele não vai para o plural, tá bom? Em nomes formados por nomes no plural, ou seja, aqueles nomes que já tem o S, tá certo? O verbo, ele vai ficar o quê? No singular, tá bom? O verbo vai ficar no singular. Ele só vai aparecer no plural a depender do artigo, tá bom? Se o artigo tiver no plural, o verbo vai para o plural. Agora, se não tiver artigo ali, não tiver o artigo no plural, nem aparecer o artigo ali, então o quê? Então, o verbo continua no singular, mesmo que o nome seja formado no plural. Por quê? Porque nós temos nomes de cidades, de objetos, que usam a letra S, tá bom? Olha um exemplo aqui, ó. Campinas tem o S. Não existe Campina, existe Campinas, que é aqui, ó, é uma cidade de São Paulo. Fica no estado de São Paulo. Por que Campinas fica e não Campinas ficam? Por quê? Porque aqui, pessoal, não teve artigo. Então, ó, nome no plural, o verbo continua no singular. Não importa se o nome já é escrito aqui no plural. Mas aqui, pessoal, então isso aqui vai servir para todas as coisas? Não, aqui já são os nomes formados por plural. Não é que você vai colocar aqui um substantivo, eu não quero colocar aqui o verbo no plural e você coloca o substantivo no plural. Não, não é assim. É se o nome já haver aqui, já for escrito no plural, tá bom? Neste caso aqui o nome já é escrito no plural. Só tem essa forma dele. Então o verbo vai ficar no singular. Outra aqui, ó. Santos possui um dos mais importantes portos do país. Possui e não possuem. Não ficou no plural, e sim no singular. Tá bom? Sempre vai ficar no singular. Estou falando de Santos, da cidade. Agora aqui, ó. Os Andes estão. Porque ficou os Andes estão e não os Andes está. Por que o verbo agora foi para o plural? O verbo só vai para o plural se aparecer o artigo no plural. Ó, apareceu o artigo aqui. Aqui não tem. Não apareceu o artigo aqui, nem apareceu o artigo aqui. Então, meu verbo continua no singular. O verbo só vai para o plural e nesses nomes que tem plural, que já são escritos no plural, tá bom? Se for o quê? Se tiver dessa forma aqui, tiver com artigo. Agora, isso só serve, essa regra é para esses nomes que já são escritos no plural, tá bom? Aqui, porque aí se vocês colocarem, por exemplo, o nome cama, e vocês vão e colocam camas, mas eu não vou colocar meu verbo no plural, não. Tem que prestar atenção. São nomes que já existem a letra S, que não são escritos sem o S. Não é que você vai colocar qualquer palavra e você que coloca aqui o verbo no singular, não. Quando tem mais de uma coisa, o verbo sempre vai ficar no plural, que nós estudamos isso, não é? Agora aqui é a regra de nomes que já possuem o S, tá certo? Então vamos lá. Os Estados Unidos lideram o movimento. Lideram ficou no plural por quê? Porque Estados Unidos está com o artigo. Agora, sem o artigo, ó, Estados Unidos lidera. Aí não precisa.
É um nome que já é escrito no plural, porém, ó, estou falando ali daquele determinado país, continua no singular, tá bom? Só vai para o plural se tiver o artigo, neste caso aqui. E a última regra, pessoal? Sujeito formado por porcentagem, tá bom? Sujeito formado por porcentagem vai seguida de um substantivo, tá bom? O verbo vai concordar com o substantivo. Por exemplo, 25, aí ó, o verbo pro 25 e o verbo ficou deve. Por que não ficou 25 devem? Não era pra ficar assim? Isso. Só que quando tem o substantivo, o verbo vai concordar com o substantivo. Se o substantivo está no singular, o verbo fica no singular. Se o substantivo está no plural, aí sim o verbo vai para o plural. Neste caso, se a porcentagem vir acompanhada do substantivo, qual é, ó? 25% do orçamento. Agora, se não tivesse do orçamento do país, iria ficar o quê? 25% devem. Não teria aí, ó, o substantivo, só teria o verbo. Mas apareceu o substantivo, já sabe, o verbo vai depender do substantivo. Então, ó, 25% do orçamento está no singular, então o verbo no singular, deve. 85% dos entrevistados não aprovam. Porque aqui ficou aprovam e não aprova. E neste caso aqui, ó, depende, ó. Neste caso aqui, o substantivo já apareceu no plural. Então, meu verbo pode ficar no plural. Por quê? Porque quando for porcentagem que é para perguntar o porquê teve essa concordância, então, ó, porque o verbo concorda, quando for porcentagem, o verbo concorda com o substantivo. Se haver substantivo, o verbo vai concordar com o substantivo. A mesma coisa, ó, 1% do eleitorado aceita. Olha só, aceita ficou no singular. Por quê? Porque eleitorado está no singular, tá bom? 1% dos alunos faltaram. Olha, faltaram está no plural. Por quê? Se aqui é um próprio. Por que aqui ficou no plural? Porque faltaram. O verbo concorda com o substantivo. Qual o substantivo? Alunos. E alunos está no plural. Então, aqui fica no plural também. Quando for porcentagem, então lembra. E tiver substantivo, o meu verbo vai concordar com o substantivo. Agora, quando for porcentagem e não tiver o substantivo, só tiver a porcentagem e o verbo, e pode vir outras coisas depois, podem vir, tá bom? Aí como é que vai ficar? Aí o verbo já vai concordar com o tanto de números. Por exemplo, 25% é mais de 1, então o verbo fica no plural. Agora, quando é só 1%, só tem a numeração 1, então o verbo no singular, tá bom? Aqui, ó, sempre a porcentagem vai ter o verbo vai concordar com a numeração. Agora, se tiver aqui, ó, esses substantivos, os substantivos, meu verbo vai para o quê? Para o plural, tá bom, pessoal? Então é isso, estudem. Tanto vocês vão estudar o livro, deixar as páginas, tá bom? Vão estudar também os slides, que eles ajudam muito. Qualquer dúvida, me procurem, estudem mesmo, tá bom? E não esqueçam das regrinhas, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Boa revisão, façam a revisão também. Aqui eu coloquei vale pontos, tá bom? Então até mais. Tchau, tchau. Beijos.